mais uma vez com vocês, iniciando um novo curso, iniciando um novo módulo. Hoje nós vamos falar sobre história de Israel. Vamos começar a discorrer dentro de uma linha do tempo, uma linha cronológica, e vamos aprender muita coisa sobre a história do povo de Deus. Eu espero que você esteja com papel, caneta na mão, espero que você já tenha baixado o seu material didático para que você possa receber desse curso, usufruir desse curso da melhor maneira possível e então receber conhecimento avançado. Vamos lá? História de Israel. Quando nós começamos a falar de história de Israel, é muito importante nós tratarmos e falarmos da história de Israel dentro de uma linha cronológica, dentro de uma linha de tempo. Eu quero falar com vocês a partir de agora, nessa cronologia, que haviam no início da história duas superpotências que dominavam o cenário político durante a antiguidade. Essas duas superpotências se chamavam Egito e se chamavam Mesopotâmia. Foi ali que as civilizações começaram a crescer, começaram a ter notoriedade, deixaram de ser tribos, para serem de fato povos. Nessa época, tanto o Egito como também a Mesopotâmia, ela foi tendo um aumento exponencial na sua administração, na sua civilização e no seu crescimento quantitativo. Aproximadamente em 3000 antes da era cristã, essa já é uma nova nomenclatura. Antigamente se colocava antes de Cristo, A.S, A.C. Agora se coloca A.E.C, antes da era cristã. A história vai nos narrar que haviam 4 grandes potências estabelecidas. Desde lá do início, Mesopotâmia, Egito, agora 4 povos que começam a se desdobrar. Os sumérios, os acádios, os caldeus e os assírios, que a posteriori foi se tornando até império, A posteriori se tornaram impérios. 3000 antes da era cristã, nós separamos aqui didaticamente nesse quadro o Egito, a Babilônia e os hebreus, que é propriamente os povos ou o povo que nós vamos focar em história de Israel. Primeiramente, nós temos o império, que é o antigo império lá no Egito. Os egípcios se guiavam pelo calendário solar, assim como nós, nos guiamos pelo calendário gregoriano. Utilizavam uma forma de escrita conhecida como hieroglifos, que são aqueles desenhos que eu acredito que a grande maioria de vocês já deve ter tido, algum tipo de contato desses desenhos em paredes, em gravuras egípcias, até mesmo ensino médio, ensino fundamental. Aqueles desenhos que víamos nas cavernas, são hieroglíficos, e ali foram os primeiros desenhos, o primeiro alfabeto egito das civilizações. Também na Babilônia, em 3000 antes da era cristã, nós vamos ter a escrita cuneiforme e também as descobertas da astronomia. É importante aqui você não confundir astronomia com astrologia. Astrologia é, na verdade, algo que o pessoal fala sobre horóscopos, fala sobre mapa astral, mas, na verdade, aqui, astronomia é uma ciência que já na Babilônia Antiga eles tinham domínio, eles tinham ali os estudos científicos sobre os astros. Não como horóscopo ou como previsões, mas como ciência. Já em 2000 antes da era cristã, e nós avançamos um pouquinho, lembrando que as datas antes da era cristã
eram retroativas, né? Começamos lá em 3000, agora já pulamos aí pelo menos 10 séculos, né? Pelo menos 1000 anos. Nós vamos ter no Egito as pirâmides e vamos ter a matemática, vamos ter aí os primeiros sinais matemáticos, as primeiras equações matemáticas, e o Egito se desenvolve muito na aritmética. Nós vamos ter na Babilônia o período sumério e o poder permanecendo na mão dos sumérios, e já em 2000 antes da era cristã, nós teremos o surgimento dos primeiros hebreus, ou do primeiro hebreu, primeiro povo, né, que Deus escolheu, que está lá em Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 1 a 3, quando Deus fala a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da terra do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, eu farei de você uma grande nação. Eu abençoarei quem te abençoar, e eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na realidade, Deus ele chama Abraão para que ele fosse pai de uma multidão, pai de uma grande nação. Na próxima aula eu vou estar detalhando melhor sobre a jornada de Abraão quando nós entrarmos no período dos patriarcas. Mas eu quero que você já entenda que Abraão, sem dúvida, é o primeiro hebreu, aquele que começa a origem do povo de Deus e da história de Israel. Vamos agora caminhar um pouquinho mais nessa linha cronológica. Nós temos aqui de 1900 a 1700 antes da era cristã no Egito, o Médio Império, e os Hicsos se juntaram à dinastia egípcia. Os Hicsos, nós também teremos uma aula sobre eles, eram povos de uma mistura, resultante de uma mistura de povos que começaram a governar no Egito na época de José, aquele primeiro-ministro que interpretou o sonho do faraó e que era filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, e que também era um servo de Deus, né? Considerado até um dos patriarcas, ou o último dos patriarcas. Nós temos na Babilônia, no mesmo período, o reino babilônico. Aqui, então, nós temos o surgimento do Código de Hammurabi, né? Na realidade, o Código de Hammurabi, ele é uma lista de 250 leis, preceitos, né? Dos mais famosos é a lei do tabelião, que se falava em olho por olho e dente por dente. Isso foi seguido à risca na lei de Moisés, e alguns dizem aí, alguns estudiosos dizem que os 10 mandamentos é uma cópia do Código de Hammurabi. Eu não acredito, porque eu acredito que todos os códigos têm sim uma semelhança por se tratarem de leis. Então, o Código de Hammurabi não vai ser diferente. Por se tratar de leis, ele vai ter sim uma semelhança com o Decálogo, com os 10 mandamentos, mas não podemos dizer que é uma cópia, né? Uma cópia seria algo muito pejorativo para falar de uma revelação divina. E lá em 1900 até 1700, o povo hebreu, ele se instala no período que nós chamamos que é a era dos patriarcas, o período dos patriarcas. E aí nós temos o primeiro patriarca chamado Abraão, o segundo patriarca chamado Isaque e o terceiro patriarca chamado Jacó, que nós veremos com detalhes nas próximas aulas de história de Israel. Prosseguindo, chegando aqui já em 1600, 1400, no Egito, os Hicsos, eles surgem como uma nova dinastia, e os príncipes oriundos de terras estrangeiras. Como eu disse a vocês, são os Hicsos que estavam governando na época de José, primeiro-ministro, governador do Egito. Lá na Babilônia,
vai acontecer o declínio dos babilônicos, eles vão entrar em declínio, em queda, e lá no povo hebreu nós temos a época ainda dos patriarcas, com o último dos patriarcas, que foi José do Egito, um homem que foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Talvez a história dele seria trágica, mas Deus ele tinha uma nova história numa terra distante, numa terra longínqua, para esse homem chamado José. Com certeza é um exemplo para nós, né, de superação, um exemplo de alguém que venceu e venceu pelo poder de Deus, pelo poder do Altíssimo. De 1300 a 1100, dentro dessa linha cronológica, lá no Egito nós temos o novo império. Os egípcios conseguiram expulsar os Hicsos e de suas terras, das suas províncias e também de Canaã. E nós temos lá na Babilônia o começo do poderio assírio, que a posteriori se torna um império grandioso. E lá no povo judeu, nós temos de 1500 a 1100 a escravidão egípcia, com a morte de José e o aumento da população, né? O aumento do povo judeu ali, que ainda não eram judeus propriamente, eram hebreus, mas com o aumento do povo de Deus, Faraó, que já não era mais o faraó da época de José, se sentiu ameaçado, e aí a melhor opção dentro de uma ameaça é a escravidão. Esse povo passa aproximadamente 400 anos em um período de escravidão, e lá, já no século XIV, antes da época cristã, antes da era cristã, já em 1400, há a libertação, né? Há o êxodo do Egito, e eles ficam pelo menos 40 anos perdidos no deserto, peregrinando. Já em 1000, antes da era cristã, portanto, 10 séculos, nós temos aí o período que é um período chamado de transição entre a monarquia e o período tribal, que é considerado o período dos juízes, que nós teremos uma aula também sobre os juízes. Essa foi a nossa primeira aula. Na aula de número 2, que é a próxima aula, nós veremos sim, com mais detalhes, o povo hebreu no seu iniciozinho ali, com o primeiro patriarca chamado Abraão, e eu espero todos vocês para mergulharem comigo nesse curso de História dos Hebreus, História de Israel, nessa disciplina tão importante, tá bom? Forte abraço, espero você, até a próxima aula.